Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Dicas da Najara. Mas quem é a Najara? Quem? Eu. Prazer então em lhe conhecer. Bom, essa semana eu vou contar pra você como foi que eu conheci a low carb e como foi que ela transformou a minha vida. Bem, no ano de 2016 foi um ano onde eu tinha 36 anos, se eu não me engano. Tinha 36 anos de idade. E eu lembro-me que foi um ano assim bem difícil, sabe? Eu nunca fui do tipo de pessoa de ter uma vida como atleta, ou de viver na academia, ou de viver fazendo atividades físicas. Não, muito pelo contrário. Eu sempre tive uma vida mais sedentária, na verdade, do que uma vida, né, com práticas boas. De alimentação, nunca fui de comer praticamente alimentação, como o café da manhã, almoço, janta, né? Uma alimentação ruim. Não. Mas eu sempre tive um pequeno probleminha que eram as gordelícias, sabe? Aquelas coisinhas assim que vêm entre um intervalo de uma alimentação e outra. Então me oferecia uma bala, eu comia, me oferecia um docinho, um donut, outras coisas mais eu comia. E sempre também tem aquelas saidinhas, né, que quando você sai do seu trabalho junto com seus amigos, às vezes por causa daquele dia estressante, você vai pra pizza, um bolinho de bacalhau e umas coisinhas super deliciosas. E essas coisas, né, sempre rodearam a minha vida de alguma forma e me fizeram nunca prestar tanto atenção assim na minha saúde, na minha qualidade de vida. Até que em 2016 foi um ano onde eu realmente tive aí um desafio, porque em um dado momento eu precisei pegar uma condução e você imagina aquela condução chegando próximo, chegando próximo. E aí, imagina, vou falar pra vocês qual era a condução, era o trem, né? Trem, porque aqui no Rio de Janeiro, às vezes, para você se locomover de um lugar para o outro, é mais fácil você pegar o trem ou o metrô, né? Em virtude exatamente de que as distâncias, se forem muito grandes e você tiver que fazer através de um outro veículo, como carro ou ônibus, acaba às vezes se tornando um pouco ruim em virtude do trânsito. Então, me recordo que eu ia trabalhar e peguei o trem. Gente, imagina, eu subi 5 rampas de trem. Me senti atleta, né? Subi 5 rampas de trem e quando chegou lá em cima que eu passei pela catraca, precisava descer as escadas. E eu estava com a língua para fora. Não conseguia. Não conseguia de forma alguma descer para poder pegar o trem. E o trem começou a pitar, pim, 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 alertando que ele ia sair. E o que foi que aconteceu? Eu deixei o trem embora. Não consegui descer. E eu achei aquilo um absurdo eu ter dado tanto gás para poder subir, que era a pior coisa que tinha, né? E para descer, todo mundo fala que é mais fácil, mas eu não conseguia descer, porque me faltava fôlego. Então você pensa, imagina aí, uma pessoa entre 36 e 37 anos de idade, é considerada uma pessoa nova, mas não ter fôlego para descer. E eu pensei, nossa, eu tô muito ruim de saúde, sabe? Minha qualidade de vida não posso, porque qualquer coisa me cansa, eu ando, né? Se eu andar de repente 1 quilômetro, eu me canso. E 1 quilômetro, se você for parar pra analisar, não é uma coisa realmente tão, que absurdo que é isso que a pessoa tá andando. Não é pra quem tem prática então de andar, ver que realmente isso é uma coisa muito boba, né? Mas pra quem não tem, há de se convir que a pessoa vai achar que a distância é muito grande, ou pra quem tem problemas, dificuldade. E aí, naquele ano, o que foi que aconteceu? Eu resolvi que eu ia emagrecer. Já estávamos no finalzinho do ano, e aí eu resolvi que eu ia emagrecer. Então, o que foi que aconteceu naquele ano? Eu comi tudo que eu podia comer. Comi, assim, já era finalzinho do ano mesmo, comi tudo que eu tinha que comer, Natal, Ano Novo. Mas eu também determinei que quando fosse no dia 1º de janeiro, dia primeiro não, dia 2 de janeiro, eu iria parar. E de fato eu parei. E foi uma maravilha porque quando eu cheguei no meu trabalho, a empresa ela tinha uma salinha à parte onde expositores podiam, né, colocar ali o que eles queriam vender e tal, e as pessoas iam lá, visitavam se quisesse consumir. E sim, um grupo de uma empresa grandinha aí, do símbolozinho verde, né? Eles vendiam shakes, vendia barrinha de cereal e vendiam vários outros produtos, sopinhas, e aí com a finalidade de te dar qualidade de vida você conseguir emagrecer. Aí eu fui e comprei tudo, porque tinha um menino na minha equipe que ele tinha perdido 16 quilos num espaço aí mais ou menos de uns 4, 5 meses. Eu achei aquilo fantástico. Falei, não, se ele conseguiu perder 16 quilos, eu também consigo. E aí consegui comprar tudo, né, que eles me indicavam e tal. E esse grupo justamente me colocou dentro de como eu vou dizer, me colocaram dentro de um grupinho de WhatsApp, né, onde as pessoas se incentivavam. Então eles falavam, olha gente, essa semana quem fizer, quem perder mais peso vai ganhar um iPhone. Um iPhone.
E não era um iPhone qualquer não, tá? Era o iPhone da época mesmo, do lançamento. E aí eu, yes, eu vou ganhar o iPhone. E fazia de um tudo, gente, pra poder, sabe? Continuava mantendo ali uma alimentação regrada. Uma ou duas vezes aí eu conseguia retirar o almoço ou a janta. E aí tomava os shakes que eles falavam. Me saciava, mas eu não perdia. Eu não perdia. E comecei a ficar frustrada. Quando foi mais ou menos assim, que eu me recorde, na verdade, eu lembro que depois de mais ou menos de um mês, eu ainda comprei um programa depois, que incentivava as pessoas, né, em casa mesmo a treinarem, e eu comecei a fazer isso, mas eu tinha torcido meu pé, tive luxação, né, e aí eu não conseguia fazer os exercícios de alto impacto, sabe? E aquilo ali começou a me demandar um esforço muito grande para uma coisa que eu não estava conseguindo fazer, não estava conseguindo acompanhar. Então dependia mesmo era da minha alimentação. E aí eu comia tudo direitinho, gente. Não consegui emagrecer. Fiquei há mais ou menos uns 3 meses comprando as coisas, né, e tal, e não consegui emagrecer. Mas, como eu estava muito focada, então ainda assim eu permaneci. E aí o que foi que aconteceu? Logo depois eu comecei a pesquisar sobre outras dietas, né? Porque já que aquela ali não funcionava pra mim, então outras poderiam funcionar. E aí eu fiz a dieta paleo. Foi uma das piores dietas assim, gente. Pra mim foi a pior dieta. Por quê? Você comia muita carne, 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 carne. E chegava uma hora que, tipo assim, aquela carne não saía. Eu fiquei basicamente 2 semanas com prisão de ventre, sendo que a primeira foi a única que eu consegui fazer a dieta. De fato, eu perdi acho que 1 quilo naquela semana, mas eu não comia nada, era só proteína. Perdi 1 quilo, mas gente, assim, eu me sentia, a minha barriga, ela tava crescendo de uma tal forma que era muito ruim, sabe? Eu não conseguia ir ao banheiro e era terrível. E eu tive que tomar, sabe assim, chá, outros tipos de remédios, né? Remédio mesmo, comprimidinho e tal, pra poder conseguir ir ao banheiro. E assim, quando eu fui, minha amiga e meu amigo, não foi uma situação muito boa, sabe? Eu me sentia a rainha, sabe aquela pessoa que fica no troninho? Era eu. Então eu falei, essa dieta também não é pra mim. Passado esse período, eu tentei outras dietas, dieta da sopa e outras dietas, mas todo mundo, né? Em algum momento faz, diz que é bem sucedido, perdendo não sei quantos quilos e você vai na onda, no embalo, e aí eu não conseguia. Eu falei, bom, vou tomar vergonha na cara, então eu vou na nutricionista, né? Porque a nutricionista ela vai me passar realmente algo de acordo com o que eu vou precisar. E aí, o que foi que aconteceu com aquilo? Eu fui numa nutricionista, sim, paguei lá pelo plano e tal, fui numa nutricionista. E o que acontece é que eu falei, naquele ano eu estava fazendo academia, né, com foco aí em emagrecimento, estava também fazendo natação, e eu fui na nutricionista e falei pra ela, né, quais eram os meus hábitos alimentares, falei pra ela também o que eu tinha como prática com minha rotina, e mesmo assim não estava conseguindo emagrecer, e pedi ajuda, né, auxílio. E sendo que essa nutricionista, não tô aqui denigrindo a imagem dos nutricionistas, tá? Inclusive eu conheço hoje em dia nutricionistas muito, mas muito bons mesmo. Vocês podem inclusive segui-los também aí, pesquisar nutricionistas no Instagram, que eles são realmente muito bons, te passam dicas aí de receitas, comidas, sabe? E você vê que a pele, né, gente, tudo do nutricionista é muito bom. E essa nutricionista, eu até perguntei a ela assim, a senhora é nutricionista esportiva, né? Porque eu tô fazendo esporte, tenho o foco de continuar. E ela falou assim, também. Aquilo ali já me quebrou, porque eu sabia que não era coisa nenhuma. Mas, pra ela não perder, né, aquela consulta, já estava pago. Então ela foi e me tirou uma dietinha da gaveta. Sabe aquelas coisas assim que você sabe que você encontra na internet? Então ela tirou uma pra mim da gaveta. Que tinha lá comer 2 colherinhas de arroz, uma colher de feijão. E ela até falou assim, olha, minha dieta é tão boa que inclusive tem um dia no mês onde você pode comer picolé. E aí eu olhei, se funcionar. Enfim, segui durante 1 mês e meio aquela. 1 mês e meio não, mais ou menos 2 meses, aquelas regrinhas, sabe, da nutricionista. E pra mim não valeu a pena. Não foi bom. Eu realmente não emagreci. Porque se todas. E, gente, um hábito que eu tenho me pesei uma vez naquela balança pra ver se tá o negócio funcionando. Eu não fico pulando de balança em balança, porque em uma hora ou outra uma pode estar desregulada, a outra não. Então eu vou sempre na mesma balança, né? Nesse caso, eu me pesava numa balança que não era minha de casa, me pesava em uma também extra, né? De um lugar fora da minha casa, numa farmácia, mas o peso ele não alterava. O da farmácia, se tinha dado X peso, era X peso, não era X menos 1. Não, era aquele X peso.
E na minha casa também era mesmo X peso. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado. Por que pra mim as dietas não estão funcionando? E aí, um dado momento na minha vida, na minha empresa, tinha um colega meu que falou assim, Ana Jara, a gente descobriu uma dieta que tá todo mundo perdendo muito peso, mas a gente tá perdendo peso mesmo, e a gente começa a comer coisas gostosas, inclusive a gente come gorduras. E essa dieta, ela tá fazendo a gente emagrecer. Eu falei, loucos. Meu Deus, como pode uma dieta que come tudo gostoso, come inclusive gordura? Gordura? Vale a pena não. Isso daí é coisa ruim. E como assim que então eles estão conseguindo emagrecer? E aí, lembra daquele dia que eu falei, 1º de janeiro, que eu comprei uma série de produtinhos de uma determinada empresa, né, pra poder emagrecer? Então, uma determinada menina também comprou um monte de produtinhos daquele, e quando foi depois que esse meu amigo me falou sobre isso, eu vi que ela tava magrinha. E eu falei assim, nossa, você emagreceu com aqueles produtos que você comprou? Ela falou assim, não, eu emagreci com a low carb. Eu falei, low carb? Ela falou, tem um monte de gente aqui na empresa que tá emagrecendo com a low carb. E aí, quando eu fui ver essa dieta que esse meu amigo tinha me falado, que inclusive comia gordurinhas, né, e que emagrecia, era a tal da low carb. E eu falei, gente, que dieta será essa? Como é que vocês estão emagrecendo? Aliás, a gente tem um grupo, né, onde tem uma nutricionista que está nos fazendo o acompanhamento e a gente está emagrecendo. Eu falei assim, então tá tudo bem, bota nesse grupo aí. Aí eu vi que era uma menina que na verdade estudava nutrição, né, tava fazendo a tese dela de TCC, e essa menina, ela tinha pedido para as pessoas fazerem seus exames, né, de sangue, os outros exames mais, e para eles se pesarem durante um tempo, né, ela estaria fazendo essa avaliação, iria pegar esses exames e tal para poder fazer lá a tese dela. E aí com isso eu entrei nesse grupo, né, e pedi explicações de como é que funcionava a low carb e tal. E gente, não foi que na primeira semana eu emagreci 1 quilo? Eu falei, gente, aquele tão sonhado, sabe? Assim que, tipo, antes faziam todas as outras dietas, eu emagrecia 500 gramas, dando meu sangue e meu suor com toda a força possível, sabe? E naquela semana, sem muito esforço, eu emagreci 1 quilo. Eu falei, não tô imaginando, não tô acreditando nisso. E fui me pesei em todas as balanças possíveis, coisa que eu não fazia antes, né? Mas eu me pesei em todas as balanças possíveis e, de fato, eu tinha perdido aquele 1 quilo. Eu falei, gente, mas que loucura isso daqui, não é que o negócio dá certo? E assim, aí eu fui entender mais sobre o que era de fato a low carb, né? No final desse vídeo eu vou colocar pra vocês algumas fotos de como que eu era antes da low carb, né? E como foi que eu fiquei depois da low carb naquele período. Então assim, eu lembro que eu comecei a fazer a low carb foi na primeira semana do mês de... Não, segunda semana do mês de novembro de 2017. E eu estava com 70... Quando eu comecei no começo do ano, né, de 2017, a fazer todas as dietas, eu estava com 76,3 kg. Quando eu comecei a fazer low carb, né, na segunda semana de novembro, eu lembro que eu estava com 73 quilos e... 73 e pouquinho, não me recordo agora direito. Mas era quase 74 quilos. E assim... Naquela semana eu perdi 1 quilo, eu fiquei tão maravilhada, porque eu continuava fazendo a minha rotina da academia, né? Mas que antes, bem dizer, não funcionava. Claro, assim, funcionava no sentido de, eu conseguia respirar, conseguia fazer as coisas melhores, mas para a finalidade de emagrecer, não estava funcionando. E aí, eu comecei a fazer a low carb e realmente vi que o negócio deu certo. O que foi que aconteceu então? Dentro do período que foi novembro, eu emagreci. Dezembro é o período da guloseima, né? Então eu tive festa de final de ano, que foi Natal, Ano Novo, tive festa da empresa, tive festa com amigos, tive várias festinhas. E o que eu fazia? Eu fazia a low carb e continuava também fazendo essas... comendo, né, essas coisinhas que tinha durante esse período de festa. E, gente, foi incrível, porque assim, eu consegui manter o peso que eu tinha adquirido que eu tinha emagrecido em dezembro. Não me recordo agora quanto que foi, mas assim, eu tinha conseguido manter. E aí, quando foi dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, na verdade, de 2018, eu falei, vou voltar pra dieta, né, porque agora não tem nada que me pare. E aí, continuei na dieta low carb. Sendo que eu tinha, olha, meu peso, na verdade, como é que foi que eu falei assim, que eu tenho que emagrecer, que foi lá no ano de 2017.
Eu tinha comprado uma calça, e essa calça, eu falei assim, bom, tem muito tempo que eu não uso calça, né? E normalmente quando você usa muita leg, muita lycra, moletom, você não se preocupa muito com tamanhos, números. E eu lembro que lá no ano de 2016, eu tinha pedido para poder experimentar uma calça no final do ano, e eu peguei uma número 42, né? Que era normalmente o que eu vestia. Minto, peguei uma 40, que era normalmente o que eu vestia. Aí eu, caramba, a 40 não passava nem na perna, na coxa, não subia. Eu falei, gente, não é possível, deve ser a modelagem, né, que é menor. E não era. E aí eu fui pedir pra vendedora trazer pra mim uma 42, a 42 não passava da perna, não passava da coxa, sabe? Chegava assim no quadril, ela entalava. E eu falei assim, não acredito nisso, gente, não acredito. Aí eu fui pedir vendedora me dar uma 44. Nunca na minha vida eu vesti 44. E aí, até então, né? E aí ela me deu a 44, a 44 passou, mas ela não fechou. E eu falei, não acredito nisso, gente, é um absurdo. Vendedora, me desculpa, pela última vez, me dá uma 46. E aí ela me trouxe minha 46, a 46, claro, ficou até folgadinha, né? Ficou meio uma saco, sabe? Assim, gente, as minhas pernas eram finas dentro da calça, mas o tamanho da minha barriga era tão grande, sabe? Que aquela circunferência que tomava toda aquela calça. E foi naquele ano ali que eu realmente decidi emagrecer, não somente pelo fato do que tinha ocorrido de eu ter, né, corrido para poder pegar a condução e não ter conseguido depois, de fato, conseguir pegá-la. E também por conta do meu número que estava muito grande. Eu falei, não, eu me nego a vestir 46, né? No máximo eu vestia 40, 42, como é que eu vesti 46? E aí não levei aquela calça na loja e foi quando no ano de 2017, enfim, então eu consegui fazer aí esse processo. Quando eu comecei a low carb, eu não estava usando calças, né? Mas eu sabia, eu tinha na minha mente que a última calça que eu tentei experimentar e que deu foi a 46. Mas eu comecei a fazer low carb, low carb, low carb, e minhas roupas começaram a ficar um saco. Saco, saco. Sabe, muito grande, exageradamente grande, tudo era muito grande. E aí eu me recordo que quando foi no ano de 2018, em fevereiro, a minha irmã tinha pedido, né? Falou de uma loja na nossa cidade que estava com promoção de calça, você comprava duas e ganhava a terceira. E aí eu me dei o prazer de experimentar uma calça. E eu fui até ousada, porque assim, eu falei, nossa, mas eu perdi tanto peso, porque aí naquele ano ali no mês de fevereiro de 2018, ou seja, tinha se passado praticamente 4 meses, né, tendo feito a low carb, sendo que o mês de dezembro eu não tinha feito nada, eu só tava mantendo. Eu peguei uma calça de número 38, depois peguei outra de 40. E não foi que a de 38 deu, minha gente? Nossa, quando eu experimentei aquela calça 38 e ela deu, vocês sabem o que era 38? Gente, era quando eu era adolescente eu vestia 38. Sabe, de lá pra cá nunca mais eu tinha conseguido experimentar uma calça nesse número. Olha, eu fiquei um arraso, meu amor. Eu fiquei enojada porque eu me senti uma top model, uma modelinho de sucesso, sabe? E foi tudo muito bom. Foi, sabe aqui a autoestima quando ela começa a vir, gente? Não, e assim, cada grama que você emagrece, você tem que dar uhul, emagreci. Porque, gente, a gente sabe que quando a gente está no processo, 1 grama, 2, para você comer uma coisa errada e você ganhar é muito fácil. E para você perder não é tão fácil assim. Então, eu comecei a ver que realmente o negócio funcionava, sabe? O meu ritmo, né? Eu conseguia correr, eu conseguia caminhar bem rápido, eu conseguia fazer coisas que eu não conseguia fazer antes, gente. Eu conseguia caber em roupas que eu também não conseguia caber antes. Então, isso pra mim foi uma coisa muito maravilhosa, sabe? Ter tido essa experiência foi muito gratificante. E mais interessante foi que assim, né, eu tinha também uns colegas no trabalho que começaram a ver eu emagrecer, e sabe, me perguntavam o que eu estava fazendo, e eu comecei a mostrar pra eles, né, coisas e comidas que eu fazia e que estava dando certo pra mim, que eu comia coisas gostosas. Por exemplo, estrogonofe eu comia, né? Em nenhuma outra dieta você vai comer um estrogonofe. Na minha eu conseguia comer estrogonofe, porque fazia parte da dieta low carb e era gostoso. E eu não passava aperto, não passava fome, eu ainda conseguia comer coisas gostosas, porém, né, tinham coisas que eu, claro, não comia porque eu estava no período de emagrecimento e outras eu substituía. Eu não deixava de comer um pão, porém era um pão low carb, né, não levava farinha branca. Eu conseguia comer o estrogonofe, como eu falei, eu conseguia comer um queijo, por exemplo, prato,
né? E, gente, aquilo pra mim foi tão maravilhoso, sabe? Assim, que eu conseguia comer coisas gostosas e ainda assim eu conseguia emagrecer. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que espalhar isso. E aí outras pessoas mais conseguiram emagrecer também. Eu tive um colega que depois emagreceu 10 quilos, outras pessoas começaram a emagrecer. E detalhe, eu tenho uma amiga que ela tava fazendo um mês só de low carb, ela tinha problema no fígado, né? E ela fazendo a low carb, ela conseguiu, depois ela voltou na médica dela e a própria médica perguntou a ela, qual é a dieta que você tá fazendo? Ela falou low carb, ela falou, continua, porque aquele processo que você tinha da gordura no fígado, né? Isso sumiu, sumiu. E eu falei, nossa, gente, que maravilha. Eu não tô dizendo pra vocês, tá? Porque eu não sou nutricionista e eu não estou recomendando que vocês façam low carb pra sumir a gordura no fígado ou como fonte de saúde para alguma outra coisa. Não, sempre recomendo, procure um bom nutricionista. Existem bons nutricionistas. Eu fui em dois que realmente não tive sorte, tá? Mas existem bons. Hoje em dia eu conheço bons nutricionistas. E é diferente, porque eles não tiram uma dieta de gaveta e te dá. Sabe, eles pesquisam o seu histórico de vida, o que, que você come, o que, que você faz, tudo aquilo que envolve a sua vida para poder montar um cardápio de acordo com a sua necessidade, com a necessidade do seu, sabe, do seu corpo, do que você se planejou para aquele momento. E isso é muito bom, sabe? Eu não tive sorte naquela época, mas depois, mais tarde, eu conheci outros legais. E aí, o que foi que aconteceu? Eu continuei magrinha, né? Durante muito tempo, mas quando foi finalzinho do ano passado, em outubro mais precisamente, eu comecei a comer muitas besteiras, sabe? Eu tinha saído do meu emprego anterior e aí comecei a comer muitas besteiras e tal. E chegou agora esse período de quarentena e aí é que a gente fica em casa e eu comi muitas coisas maravilhosas, sabe? Daquelas que você não tá dentro da sua dieta e que são os extras, né? Aqueles que de fato te engordam, mesmo você sabendo que te engorda você tá comendo. Então, eu comecei a comer muitos deles e o que foi que aconteceu? Simplesmente eu engordei. Eu engordei praticamente muita coisa. Pela minha estrutura física hoje em dia, né, diante de tantos exercícios que eu fiz, antigamente eu tinha músculo no braço e tal, então não parece que eu engordei muito, mas eu engordei. Eu cheguei a 74 quilos novamente. E aí, na sexta-feira passada, eu fiz um propósito de que eu iria novamente emagrecer. E aí eu fiz um Instagram justamente com isso, né, com essa informação de propósito de emagrecimento, que é o de Dicas da Najara, né? Então lá eu posto também as coisas que eu tô comendo, né? Eu posto inclusive uma tabelinha low carb que, ó, sensacional, ela ajuda muito a você entender como é que funciona a regrinha, sabe, do que você pode comer. Tem lá a lista de comidas, né, que você pode comer frutas e, enfim, coisinhas como os amigos, melhores amigos, colegas e inimigos. Os inimigos você não come muito. Você não come muito não, você não come. Quando você está na fase de emagrecimento, o que está lá dentro da lista, como amigos e melhores amigos, é o que você come. Depois que você já atingiu o seu peso, você também continua comendo o que tiver de alimentos dentro da lista de colegas, tá? Mas os inimigos você realmente não come se você não quiser adquirir novamente seu peso anterior. Seria macarrão, pão, enfim, coisas com farinhas brancas, né? Tapioca, por exemplo, essas coisas você não come. Então, eu peço desculpa porque esse vídeo ficou bem longo, mas esse é o primeiro de uma série no qual eu vou estar postando aqui dizendo o que eu tô comendo e o que eu não tô comendo. E aí, detalhe, em uma semaninha, sem fazer nada, só a dieta, eu consegui emagrecer 1,8 kg. Na semana passada, primeiro dia que eu fiz a dieta, né, eu até postei lá depois uma foto depois de antes e depois, durante ali o processo, eu estava com 72,900. Hoje, eu estou com 71,100. Então, assim, foi uma perda significativa, né? Uma vez que eu só estou fazendo a dieta. Eu não estou fazendo nenhuma atividade física, né? Para poder ajudar nesse processo. Eu pretendo começar a atividade física a partir dessa semana próxima, né? Então, se você quiser continuar acompanhando as coisas que eu estou fazendo, as coisas que eu estou comendo, sabe? Então, eu peço, por favor, dê um like aí nesse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal que é para você poder continuar acompanhando esse processo. Me siga lá no Instagram, né, que é Dicas da Najara também. E
você vai conseguir ver esse processo meu. Eu vou te incentivar. O que eu puder te ajudar, eu vou fazer. Porque, gente, não é nada mais gratificante do que a gente perceber o quão maravilhoso é a gente suar, a gente lutar, a gente ver o quanto que de fato a gente precisa emagrecer e nada acontecer, não é verdade? Então, eu te espero, tá? Siga-me nas redes sociais, siga-me aqui também no YouTube, vai acompanhando todo o processo, que segunda-feira eu vou postar um novo vídeo com outras informações, né, do que eu fiz nessa primeira semana, então, aí, que eu consegui emagrecer esse 1,8 kg. Me acompanhe lá no Instagram, porque de fato vão ter essas informações também, no qual você vai poder acompanhar mais de perto. Pode ir lá interagir comigo, me perguntando as coisas que eu realmente vou falar com vocês. E qualquer outra dúvida, perguntas que vocês quiserem, podem também colocar aqui embaixo nos comentários, tá? Então, um beijo. Desculpa que o vídeo ficou grande, mas foi o primeiro de uma série. Eu espero que os próximos fiquem bem mais resumidos. Bye, bye. Beijarinhas.